julgamento pelo Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, que ainda não terminou, reabriu a discussão sobre o tema no país. O julgamento questiona a constitucionalidade da Lei Antidrogas de 2006, que considera crime adquirir, guardar e portar drogas. Aqui na Câmara dos Deputados está em discussão um projeto de lei que prevê a legalização do porte da maconha para uso individual. Aqui no Brasil, em debate, nós vamos discuti-lo com o autor da proposta, deputado João Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, e com o deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo. Deputado João Willis, por que legalizar o uso da maconha para uso individual? Olha, porque atualmente o consumo de maconha ele está liberado no Brasil, liberado de qualquer controle, de qualquer fiscalização. O consumo e o comércio de maconha movimenta milhões em dinheiro que servem para a corrupção dos agentes públicos, sobretudo os agentes das forças de segurança, por exemplo, né? Agentes de aeroportos. E apesar da gente empreender uma guerra contra o tráfico de drogas, contra o tráfico de maconha, a gente não reduziu o consumo. E essa guerra às drogas, ela tem produzido um número enorme de homicídios, né? Boa parte, quase mais da metade dos homicídios produzidos por ano no Brasil, que são mais de 50 mil, correspondem à guerra às drogas. Morre gente dos dois lados, morre gente do lado das forças de segurança, morrem civis que não tem nada a ver com o tráfico. Por exemplo, a gente vê os casos emblemáticos que ganharam notoriedade nacional, como o caso Amarildo, o caso Cláudia, por exemplo, o caso Eduardo, menino de 10 anos que recebeu uma bala de fuzil na cabeça. Ou seja, essa guerra, quando ela vai ao território que se estabeleceu como o território onde ela deve ser travada, que em geral são as periferias, os bairros pobres, onde moram as pessoas pobres, em geral as pessoas negras, elas desconhecem quem está envolvido e quem não está envolvida com o tráfico. Então está na hora de a gente reconhecer que a política de guerra às drogas é falida e que a gente tem que encarar a problemática do consumo de drogas como um problema de saúde pública e um problema de liberdade individual. A gente precisa entender que nós precisamos, na verdade, compreender que a legalização e a regulamentação nos moldes, como aconteceu com o tabaco e o álcool, que são duas drogas também ruins, digamos assim, que produzem a morte e que têm um impacto na saúde individual e coletiva, o álcool e o tabaco, a gente precisa entender que a regulamentação nos moldes que essas duas drogas, que aconteceu com essas duas drogas, é o melhor caminho para o caso da maconha. Então, por isso eu ofereci esse projeto. O senhor concorda com isso, deputado Gilberto Nascimento? Eu não concordo. Inclusive, quando a senhora abre o programa dizendo que hoje o Supremo questiona a inconstitucionalidade ou não, eu acho que o Supremo, inclusive, tem outras atividades muito mais importantes para isso. Eu acho que ele se apequena quando começa com essa discussão. Discussão essa que não deveria ser do Supremo. Discussão essa que deve ser exatamente da Câmara Federal, do Legislativo, não é? Porque hoje responder o questionamento da Procuradoria de São Paulo, ou da Defensoria Pública, quando questiona, inclusive, o fato de alguém que foi visto ou flagrado em uma cela com 3 gramas de maconha, eu acho que tentar pegar esse fato individual para tentar formar uma coisa nacional, alguma coisa que venha trazer uma repercussão nacional, não é? Eu acho que isso, infelizmente, eu diria que não é o caso do Supremo. A discussão tem que ser exatamente aqui na Câmara Federal. Então, e aqui na Câmara, só uma coisinha, aqui na Câmara, eu acho que de qualquer forma, tem o projeto do deputado João Willis, que nós estamos aí para discutir. Eu sou totalmente contra o projeto. E por que sou contra? Exatamente dentro daquilo que foi dito. Eu acho que o problema da droga hoje, ela em alguns lugares em que foi regularizada, se nós pegarmos, por exemplo, países de primeiro mundo, em cidades, em lugares que ela foi regularizada, ela infelizmente também não resolveu o seu problema. Não, por que não resolveu o seu problema? Se nós pegarmos, por exemplo, os Estados Unidos, mas é um grande país super desenvolvido e vamos nos balizar nele. Tá bom, vamos ao Colorado, vamos a Seattle, vamos aonde aconteceu isso e que infelizmente não resolveu o seu problema. Pelo contrário, nós tivemos o maior número de acidentes, nós tivemos o maior número de famílias comprometidas. Eu estava esses dias lá no Supremo e uma das moças lá que defende que na realidade o Supremo se manifeste, seguinte, bom, mas o problema é o seguinte, quando alguém está usando a droga, ele está se autolesionando, o que também não concordo, porque na hora em que uma família tem um viciado, esta família toda está sofrendo, esta família toda se compromete. Na hora que essa pessoa, por exemplo, faz
faz o uso da droga e vai para as ruas dirigir, ele daqui um pouco causando um acidente, que é o que também aconteceu no Colorado, aconteceu no Ceará, até aconteceu em tantos outros lugares do mundo, ele está jogando contra a população, não é se autolesando, não é ele simplesmente entrar no quarto dele, se viciar o máximo e a maconha é simplesmente a entrada disso tudo e ele vai acabar indo para drogas mais potentes e na hora que ele tiver essas drogas mais potentes, repito, ele não está num quarto escuro só usando e infelizmente se autodestruindo, ele está destruindo sua família e destruindo pessoas em que na realidade não tem nada com isso, que é uma sociedade que está aí e fora disso a destruição da própria família. Deputado João Willis, por que o senhor acredita que essas experiências deram certo em países que legalizaram? Antes disso, eu quero fazer um comentário sobre o STF. Eu não me acho a pessoa autorizada para definir a pauta do STF ou dizer o que o STF deve ou não fazer. Aliás, uma das prerrogativas do STF é justamente julgar a constitucionalidade de matérias legislativas. Esse é o papel do STF. Ele é o intérprete último da Constituição. E acho que se a configuração do Congresso Nacional impede discussão e aprovação de projetos de leis que estendam a cidadania a grupos que não têm hoje a sua cidadania contemplada, principalmente as minorias, o STF tem que cumprir esse papel. Então acho que o STF está cumprindo o papel dele. Em primeiro lugar, eu quero deixar isso claro. Fico feliz do STF fazer isso, porque se depender dessa casa, certos debates não vão ser nunca travados. Basta você pegar o exemplo do casamento civil, né, que não foi estendido ao conjunto da população por essa casa e que o STF foi lá e estendeu, né, através de um julgamento de uma DPF e de uma DIN. Então, dito isso, eu quero deixar claro que o debate em torno das drogas lícitas e ilícitas, e é importante que a gente sempre faça essa distinção, existem drogas lícitas e ilícitas, mas ambas são drogas, e uma droga é lícita e ilícita não por natureza, mas por um conjunto, né, de fatores que levam certas drogas a serem consideradas lícitas e outras ilícitas, não é da natureza da droga ser ilícita. Esse debate em torno das drogas lícitas e ilícitas, ele tem que ser pautado em muita honestidade intelectual, muito conhecimento e não em senso comum. Então, por exemplo, a Universidade Federal da Bahia tem o CETAD, que é o Centro de Terapia do Abuso de Drogas. Eu sempre trabalhei próximo ao Centro de Terapia do Abuso de Drogas, muito antes de ser deputado, então acompanho essa problemática há muito tempo. A gente tem, portanto, distinguir droga lícita e ilícita, nós temos que distinguir entre as drogas ilícitas a dinâmica de cada uma droga, e a gente tem que compreender que o usuário estabelece com as drogas ilícitas um uso recreativo ou um uso abusivo, da mesma maneira que estabelece com as drogas lícitas. Então, tem pessoas que fumam tabaco e que são usuários recreativos de tabaco. Tem pessoas que fazem uso problemático do tabaco. O mesmo acontece com o álcool, né? Nem todo mundo que consome álcool nesse país é alcoólatra, precisa ir para Alcoólicos Anônimos. Algumas pessoas precisam ir para o Alcoólicos Anônimos, porque fazem uso abusivo. O problema não está na droga, está naquela pessoa, na história de vida dela, no histórico da formação da psique dela, na relação que ela tem com a família, com a sociedade, a classe social. Tudo isso pode levar uma pessoa ao abuso de drogas. Essa pessoa, quando ela está em abuso, quando ela faz um uso abusivo ou uso problemático, ela tem que ser encarada como um doente, na perspectiva da saúde pública. Mas a existência dessa pessoa não pode comprometer a liberdade individual das outras. Há uma série de falácias e mitos e mentiras espalhadas. Uma delas é dizer que a maconha é a porta de entrada das drogas mais pesadas. Isso não é verdade. Por exemplo, nos anos 70, a Holanda figurava entre os países campeões de uso de heroína, de abuso de heroína, que é uma droga terrível, devastadora. Quando a Holanda implementa uma nova política de drogas que transfere o comércio de maconha para estabelecimentos comerciais legalmente constituídos e fiscalizados, o que acontece? Há uma queda drástica no consumo de heroína. Ou seja, acabou que a política e a legalização serviu para isso, além de garantir a liberdade individual. E de lá para cá, o número de pessoas que consomem maconha não aumentou. Que é outro argumento que se diz, não, se a gente legalizar e regulamentar, vai aumentar o número de usuários. Não vai. Não vai, volto a dizer. E a outra questão, uma política que nós aprovamos, que é importante, é a lei seca, por exemplo, né, que pune o motorista que combine álcool e volante, né?
Eu acho essa lei maravilhosa, mas a gente só pode fazer isso porque o álcool é uma droga legalizada. Se o álcool estivesse sendo vendido por traficantes, e quando eu falo traficantes, eu não estou me referindo aos traficantes do varejo, aos pobres, aos aviões. Eu estou me referindo aos grandes traficantes. Se o álcool estivesse na mão de traficantes e fosse uma droga ilícita vendida ilegalmente, movimentando milhões, a gente não poderia aprovar uma lei seca. Deputado Gilberto Nascimento, o senhor acha que não há diferença entre a maconha e outras drogas consideradas mais pesadas? Eu concordo, eu continuo dizendo que a maconha é a porta de entrada. Mas isso não é verdade. É verdade. Não, isso não é verdade. Se você pegar, por exemplo, a Associação Brasileira de Psiquiatria, isso não é verdade. Eles têm um parecer que diz que realmente, quer dizer, eu não sou médico, eu sou delegado de polícia, não é? Quer dizer, então, eu não sou médico. Agora, aí eu fui ouvir os médicos, e a Associação Brasileira de Psiquiatria diz que é realmente a grande porta de entrada. Não é Agora verdade. veja, quando você também fala que a pessoa, por exemplo, usa o álcool e daqui a um pouco ela pode ter um autocontrole, mas num determinado momento, quando você tem uma droga mais forte, você já não se controla mais o teu organismo. E principalmente quando hoje nós temos a droga espalhada aí para garotos de 12, 13 anos. Porque na hora que nós liberarmos isso, basta ir ao Quioconic à noite, de madrugada, e ver os mulambos que, infelizmente, seres humanos que caminham lá totalmente perdidos, totalmente acabados. Que começaram com a maconha, depois foram para o crack. E se nós sairmos de Brasília e formos a São Paulo, vamos ver isso na Cracolândia. Que desgraça é aquilo? Quantas famílias estão se destruindo exatamente porque, infelizmente, claro que faltou por parte dos órgãos de segurança pública o trabalho mais decidido e, por outro lado, como você sabe, já, essa coisa, por exemplo, na hora que um menino está viciado, a tendência dele é viciar o colega de escola para que possa, daqui a um pouco, manter o seu próprio vício. Na hora que você vê a situação dessa, aí eu te pergunto, a quem interessa isso? Se, por exemplo, repito, a Associação Brasileira de Psiquiatria diz que é isso, e aí eu acredito na Associação Brasileira de Psiquiatria. Eles trazem dados, por exemplo, que aonde foi implantado, isso não funcionou. Se não funcionou, trouxe muito mais traumas, muito mais acidentes de trânsito, muito mais... Nós estamos num trânsito hoje que já mata 50 mil pessoas por ano. E grande parte dos que se envolvem em acidente, principalmente os caminhões à noite e assim por diante, são por causa do quê? Do álcool. Agora, nós vamos facilitar mais uma droga para que possamos daqui um pouco chegar a 100 mil acidentes? Quer dizer, onde é que vai a vida das pessoas? E fora isso, os traumas que acontecem, os traumas que existem. O nosso sistema de saúde, nós estamos num país que não tem saúde para nada. Os nossos hospitais estão lotados. Os nossos hospitais não têm nenhuma condição mais de cuidar de ninguém. Agora, dizer hoje o seguinte, olha, fumem à vontade, usem à vontade, façam o que vocês quiserem, é dizer o seguinte, nós precisamos de um sistema de saúde muito mais reforçado para, de qualquer forma, atender essas pobres vítimas que vão se tornar com a liberação das drogas nesse país. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já com esse debate. Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo se o país deve ou não legalizar o uso da maconha. Estamos aqui com o deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, e Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputado Gilberto Nascimento, o deputado Jean Willis levantou uma questão que eu coloco para o senhor. A legalização da maconha permitiria criar regras, inclusive restritivas, né? Por exemplo, proibir a condução de veículos ou coisa assim. O senhor não acha que isso poderia... seria mais efetivo do que hoje, que não há controle nenhum? O álcool hoje é proibido, mas como é que você controla isso? Você vai parar cada carro, em cada barreira, em cada momento, fiscalizar cada pessoa. Na medida que você vai facilitando isso e achando que todas as drogas passam a ser normais, você não tem daqui um pouco mais polícia, porque você vai ter, talvez, daqui por um policial ao lado de cada pessoa que entra dentro de um carro. Não é? Nós não temos mais condições para isso, nós não temos condições para isso. Então, eu acho que, volto a dizer, eu acho que hoje legalizar seria, por exemplo, como se viu situações, por exemplo, em Washington. Daqui um pouco o menino vai fazer aniversário, ele leva um bolo de maconha para a escola. E os meninos daqui um pouco estão usando a mesma droga. Este é um problema que, volto a dizer, eu não tenho nenhuma ideia ou imaginação que num país como o Brasil, numa população com tanta carência, com tanto desacerto familiar, nós possamos legalizar as drogas. Isso seria o fim, isso seria um caos para a sociedade. E a sociedade, repito, não quer isso. Eu posso perguntar, a quem interessa isso?
Deputado João. A gente poderia começar se perguntando a quem interessa a proibição, né? Eu sempre digo que quando policiais corruptos e políticos demagógicos concordam, que não é o caso de Gilberto, mas eu estou falando de maneira geral, concordam que a proibição e a guerra às drogas é o caminho, alguma coisa tem de errado. Mas eu havia dito antes que esse debate exige que a gente seja honesto intelectualmente, que a gente perceba a complexidade da questão. Em primeiro lugar, não se trata de liberação. Ninguém está demandando pela liberação das drogas. Se há uma liberação, é a que existe atualmente. Qualquer droga pode ser consumida, tanto a lícita quanto a ilícita. Ela já está liberada de qualquer controle. Qualquer pessoa que queira comprar maconha, compra, onde quer que seja, sem nenhuma regulamentação, sem nenhum controle sobre o produto, sem saber da procedência. Ou seja, a gente não pode regulamentar e, ao mesmo tempo, ela é largamente consumida. O consumo só aumentou. Apesar de todos os custos com a guerra às drogas, da gente financiar armamento das polícias, ampliar o efetivo policial, da gente prender pessoas, nós já somos a 4ª população carcerária do mundo. O consumo não caiu. As pessoas continuam consumindo. Então, essa política é falida, e não sou eu que estou dizendo. Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente desse país e conduziu a guerra às drogas, junto com Bill Clinton e com o presidente do México e da Colômbia na época, que eram rotas do narcotráfico, hoje compõe um grupo de notáveis que veio ao mundo dizer: nós falhamos, nós falimos. O dinheiro que empregamos na guerra às drogas foi um dinheiro jogado no ralo, porque o tráfico não perdeu força, muito pelo contrário, o tráfico lavou seu dinheiro, se infiltrou em diversas instituições e continua lucrando enormemente com a proibição. E a guerra tem produzido um número de mortes assustador e um número de encarceramentos. Esse é o primeiro ponto que eu queria considerar. Então não se trata de liberação, se trata de legalizar e regulamentar o que hoje está liberado de qualquer controle. Depois nós temos que tratar pessoas que fazem uso problemático, e nem todas as pessoas fazem uso problemático, como doentes. Como doentes. Elas têm direito à saúde, elas não têm que ser encarceradas por fazerem consumo de uma droga. Ainda que a droga seja nociva para ela. O álcool é uma droga nociva para as pessoas, mas as pessoas têm a liberdade individual de consumirem álcool nas suas casas, de comprarem álcool legalmente, de pagar impostos ao Estado, e o Estado aplicar esses impostos em campanhas de prevenção ao álcool e, inclusive, proibindo a propaganda de álcool na TV. A gente não conseguiu ainda proibir propaganda de álcool, mas conseguimos proibir propaganda de tabaco, e graças ao fato do tabaco ser legalizado. As pessoas sabem que o cigarro produz câncer e outros males, como efizema pulmonar. O Ministério da Saúde pôde colocar essa informação na carteira de cigarro, porque o tabaco é uma droga legalizada e a gente já reduziu bastante o consumo de tabaco, graças a essas campanhas. Então, a legalização é o melhor caminho do que deixar como está. Outra questão que a gente precisa bater na tecla. As pessoas gostam de afirmar senso comum, mas eu volto a dizer, essa não é uma verdade. A Fiocruz fez recentemente uma pesquisa, a Fundação Instituto Oswaldo Cruz, o Centro de Terapia do Abuso de Drogas da Universidade Federal da Bahia, a Unifesp, fizeram diferentes pesquisas mostrando que a maconha não é a porta de entrada para drogas devastadoras como o crack. Se há uma porta de entrada para qualquer outra droga nesse país, é o álcool, que é uma droga legalizada, que tem propaganda na televisão, inclusive com um parlamentar servindo de garoto propaganda. É importante que se diga isso. Por fim, eu só quero dizer que nos Estados Unidos foi realizada em 94 uma ampla pesquisa conduzida pelo Departamento de Drogas e Crimes. E olha só, que surpreendente. Em 94 revelou que apenas 1% dos maconheiros, 1% virava consumidor regular de cocaína. Para cada 100 americanos que fumaram um cigarro de maconha, apenas 28 também acabaram experimentando cocaína depois. Desses 28, só 12 usaram cocaína 10 vezes ou mais. Dos 12, apenas 5 fizeram uso de cocaína mais de 100 vezes. E desses 5, um passou a usar cocaína pelo menos uma vez por semana, o que a gente pode considerar um viciado. E de acordo com o Ministério da Saúde, o nosso Ministério da Saúde, o uso de drogas matou 40.692 pessoas entre 2006 e 2010. O uso de drogas, certo? Lícitas e ilícitas. Desse total de 40 mil, 34.573, ou seja, 84%, morreram em decorrência do abuso, não confundir com o uso, do abuso do álcool. 4.625, 11,3%, morreram em decorrência do tabaco, ou seja, 96,2% das mortes diretamente relacionadas ao uso de drogas foram causadas por substâncias que são atualmente lícitas, legalizadas e regulamentadas. A maconha, segundo a ONU, é a droga consumida por 80% dos usuários de drogas ilícitas, e desses 80%,
apenas 12% enveredaram para o consumo de outras drogas ilícitas. Jean, eu acho o seguinte, com todo respeito, logicamente, aos seus dados, mas é assim, talvez nós imaginássemos alguns anos atrás uma grande discussão exatamente o seguinte: legaliza-se o álcool, legaliza-se o tabaco, tá bom, legalizou-se isso. Como hoje existe uma discussão, legaliza-se a maconha, legaliza-se essas drogas, tá? Agora, vamos imaginar o seguinte: hoje o que nós estamos exatamente dizendo? Que na minha forma de ver, estamos na contramão da história. Porque hoje nós estamos dizendo o seguinte: olha, morreram, por exemplo, quando você diz aí pelo álcool, morreram 40 mil pessoas durante 4 anos. Então nós perdemos 10 mil vidas por alguma coisa que se legalizou há algum tempo atrás. Eu acho que a discussão que nós estamos fazendo hoje é exatamente uma discussão que daqui, você está com 40 anos, eu já estou com 59, que daqui aos 20, 30 anos, infelizmente vamos ter talvez 2 deputados aqui, talvez você ainda em vida e tranquilo aqui, daqui a uns 40 anos, que vai estar com 80, mas vai dizer o seguinte: será que nós acertamos naquele momento em que achamos por bem legalizar uma droga também, que vai nos dar tantas consequências, como provavelmente aqui estaria hoje alguns deputados que na época, alguns legisladores que na época questionaram o aceite da droga, do álcool ou não. Sabe por que acertamos? Porque se não fosse legalizado, o número de mortes seria muito maior. Do álcool? Se o álcool não fosse legalizado, o número de mortes seria muito maior, Gilberto. Vou te dizer por quê. Os Estados Unidos proibiram e combateram formalmente o álcool. E o número de mortes, enquanto o álcool foi proibido, o número de mortes não só triplicou, como o número de encarceramentos também. E produziu um criminoso como o Al Capone. Quando os Estados Unidos deram conta que a proibição do álcool não era a saída, o que é que os Estados Unidos fizeram? Legalizaram. E toda essa estrutura burocrática construída para reprimir o álcool foi transferida para demonizar uma outra droga que é a maconha. Veja bem, nós não poderíamos investir um pouco mais ao tráfico? Peraí, nós não poderíamos investir um pouco mais, talvez, na educação? A gente só pode investir em educação. Nós poderíamos investir, talvez, na educação. Ué, mas eu não sou contra isso. Não, na tentativa, por exemplo, porque na hora que nós estamos dizendo o seguinte: olha, vamos, que na minha forma de ver, por mais que você diga, e eu sei que a tua ideia é essa, mas depois da legislação, se eventualmente, que eu não creio que seja aprovada, sinceramente, mas vamos imaginar que fosse aprovada, nós daqui um pouco estaríamos dizendo o seguinte: aonde é que nós erramos? Agora, liberamos. E qual o custo disso para a sociedade? Não é liberar, Gilberto. Liberado está atualmente. As pessoas hoje consomem. Hoje, de qualquer forma. Como está liberado, Gilberto? Está liberado de qualquer controle. Veja bem, as pessoas consomem maconha quando quiserem. Veja bem, como é que eu vejo isso? Hoje, por exemplo, o traficante ainda tem medo da polícia, ainda tem uma certa repressão. Agora, a hora que nós falamos o seguinte: não tem mais repressão, aí eu te pergunto, quem é que vai ser o grande traficante? Vai ser o governo? Não. O governo federal? Não, porque vai daqui um pouco abrir uma farmácia. Você chama a Souza Cruz de traficante? Você chama os laboratórios de traficantes, Gilberto? Não é porque, logicamente... Os laboratórios produzem Rivotril e as pessoas abusam de Rivotril, Gilberto. A gente não vai proibir Rivotril porque as pessoas abusam de Rivotril. Por que eles estão na lista de traficantes? Porque de qualquer forma está legalizado. Sim, mas de qualquer forma é uma droga. É ilícita. Se a droga for lícita, o traficante desaparece. A diferença entre fazer essa coisa lícita e a ilícita é simplesmente uma legislação. Deputado Gilberto, o senhor que tem experiência de trabalhar com segurança pública, como resolver essa questão do combate ao tráfico, que realmente é uma coisa que parece secar gelo? Infelizmente, hoje não existe uma política de combate às drogas. Nós temos hoje uma fronteira muito aberta, nós não temos uma política de governo, um governo que infelizmente investe muito pouco. Se você pegar, por exemplo, sabe quanto o governo investe, por exemplo, do orçamento em segurança, que faz parte disso também, eu digo do orçamento do governo federal, 0,69%. Não é? Como é que você combate isso? Agora, por outro lado, esse mesmo orçamento dá 40% para pagamento de juros e serviço da dívida. Então, o grande problema é falta de investimento no combate. Agora, se nós estamos perdendo esta guerra no combate, não é por isso que agora nós vamos dizer o seguinte: já que perdemos a guerra, vamos liberar geral. A gente perdeu a guerra. Nós perdemos a guerra. A gente perdeu a guerra de cada um. Desculpe, a gente perdeu a guerra porque a guerra é ineficaz, porque essa política é uma política nefasta, ineficiente. Ela não só não combate o tráfico, como ela não reduz o consumo, e ela impede uma regulamentação que faça e uma tributação que permita que a gente invista em campanhas de prevenção e de educação. A proibição é um equívoco, deputado. A tributação hoje que nós temos sobre o tabaco e sobre o álcool é insuficiente para pagar os nossos serviços, os nossos serviços de saúde que pudessem resolver o problema. Não é verdade, não é verdade, não é verdade. Não é insuficiente. Eu também tenho dados que mostram que é o contrário. Que se não fosse regulamentado e se a gente não tivesse taxado, os custos para a saúde seriam muito maiores. A gente pôde prevenir o câncer de pulmão, combatendo, por exemplo,
propaganda de tabaco na TV, justamente porque a gente legalizou o volta tabaco. Para encerrar, deputado volta a Gilberto dizer, Nascimento. numa situação que, repito, provavelmente aqueles que tivessem, se alguém que defendeu esse ponto de vista no passado tivesse aqui, dizer o seguinte, talvez nós erramos. Não, o que erraram, deveríamos não, fazer era exatamente investir em mais educação, Sim. investir numa sociedade mais justa, mais digna, mais humana, em que esse menino de 12, 13 anos não possa daqui um pouco levar um bolo para a escola de maconha. Uma sociedade Tá chegando. justa, mais justa e humana, uma sociedade que trata pessoas que abusam de drogas como doentes. Tudo bem, E uma mas sociedade que vamos tratar como respeita as doente. liberdades individuais Agora, das pessoas. Eu sei, agora nós Só isso. temos que tratar as A pessoas gente- como doentes, agora temos que dar uma condição a elas de tratamento. Mas a e gente não pode dar, se a liberar gente- se para a dar o gente- remédio se a à gente vontade. legalizar e regulamentar, a gente vai dar. Esse Eu sou debate, totalmente contra. desculpem, esse debate continua, como você pode ver. Eu agradeço a presença do deputado Obrigado. João Willis. Muito obrigado, deputado Gilberto Nascimento. Mas o Brasil em Debate, infelizmente, termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada e até a próxima.